Bom dia, pessoal. Eu fiz os slides para que vocês acompanhem junto comigo a leitura, então, do conteúdo de força e movimento que está na página 149. Aqui diz, o que é força? Então, a gente sabe que tem várias formas de representarmos a força, né? Temos força bruta, força aérea, força policial, força de vontade, mas o que realmente é essa força? No século XVII, Galileu procurou explicar todos os tipos de movimento e disse: qualquer velocidade, uma vez transmitida a um corpo, será mantida rigidamente desde que não haja causas de aceleração e retardo. Ou melhor dizendo, quando nenhuma força atua sobre um corpo, ele permanece em repouso ou se move em uma linha reta com uma velocidade constante. A ideia de força ela está bastante relacionada com experiências diárias de qualquer pessoa. Quando a gente faz movimentos de força, né, por exemplo, empurrando um balanço, quando puxamos alguma coisa, como mostra aí o exemplo do rapaz puxando esse balde de madeira, ele está puxando, né, então ele está exercendo essa força. O menino empurrando o balanço, né? O homem que está empurrando o carro. Então, ou a gente puxa ou a gente empurra um objeto. Dizemos que também estamos exercendo uma força sobre ele. Como Galileu chegou a essa conclusão? Estudamos o movimento de vários objetos em um plano inclinado. Esse cientista notou que quando um objeto estava descendo, havia aceleração. Quando estava subindo, ocorreu um retardo dessa aceleração. Isso está no livro de vocês, na página 149. Então, se a força de atrito ela é pequena, os corpos se moviam por mais tempo com uma velocidade quase que constante. Se não tivesse atrito, os corpos se moveriam em uma velocidade constante. Agora a gente vai falar um pouquinho de atrito, tá? Que também está na página 149. A força de atrito ela corresponde à força exercida entre duas superfícies que estão em contato. Por exemplo, no livro de vocês diz assim, na letra A, onde diz atrito. Está mostrando ali, está dando o exemplo de uma mesa de bilhar. E diz assim, tem diferença se eu jogar uma bolinha sobre uma superfície lisa e depois uma áspera? A resistência verificada no deslocamento da bolinha, devido a esse contato de superfície, é chamado de atrito. É ele que faz com que a bolinha pare, o atrito. Sempre que duas superfícies se movem uma contra a outra, temos então o chamado atrito. Tá bom? Depois tem um exemplo ali, se vocês quiserem, embaixo, para vocês fazerem também na página 149, tá? Depois a gente tem objetos, na página 150 agora. Objetos redondos não possuem muito atrito, porque nem toda a superfície está em contato com outra superfície ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma forma hidrodinâmica, que é o golfinho, que está fazendo, então, né, esse atrito. E a bola, quando eu chuto ela, eu faço também o atrito. No livro diz assim, uma roda curva ou circular reduz o atrito, pois a sua superfície toca o solo em apenas um ponto. Esferas são colocadas entre superfícies para reduzir o atrito. Substâncias suaves, como óleo, graxa, água ou sabão, podem diminuir o atrito e permitir que duas superfícies deslizem suavemente. Então, pessoal, eu posso ter esse movimento de atrito suave, desde que eu use a força correta, de acordo com o exemplo que eu quero mostrar. Aí os golfinhos, então, eles apresentam uma forma hidrodinâmica, né? Porque eles têm a pele lisa, flexível, não tem pelo, e aí diminui o atrito com a água e possibilita que eles atinjam, então, uma velocidade de até 40 km por hora. Aqui eu tenho peso e massa, tá? Que está também aí na página 150 de vocês. Então, é muito comum as pessoas confundirem conceito de peso
e massa, né? O peso de um corpo ou objeto varia de um lugar para o outro, pois depende da força de gravidade. Então, ó, na Lua eu tenho uma gravidade e na Terra eu tenho outra. Aí o peso do menino é o mesmo menino, com a mesma massa, digamos assim, porque a gente não vai na farmácia e vai dizer, eu vou pesar minha massa. Né? A gente já vai ver quantos quilos eu tenho, mas o correto é massa. Então, esse menino ele tem a mesma massa, só que na Lua ele tem um peso e na Terra ele tem outro, tá bom? Aqui eu tenho uma balança, ela vai medir, vai pesar, no caso, a minha massa, e o dinamômetro, ele vai ver o peso, tá? Aqui a gente vem falando um pouquinho da rotação da Terra, que a Terra ela realiza, né, uma rotação em torno do eixo, aproximadamente de 24 horas. Na região do Equador, a velocidade com que o planeta desenvolve esse movimento é de 1.700 km por hora. Já imaginou a quantidade de força que é necessária para que a massa da Terra faça essa circunferência, então, ao redor do seu próprio eixo? Né? Então, entra aí, então, essa força que é necessária para que a massa dessa Terra faça, então, esse movimento ao redor, tá? Aí a gente tem a força da gravidade, que também está aí na 151. Ela faz, então, aqui, ó, a força da gravidade segura ou puxa todas as coisas na Terra ou para a Terra. Mesmo com o planeta girando a uma velocidade fantástica, as coisas não caem ou fogem, porque a força da gravidade mantém elas no seu lugar. Aí eu tenho agora a fórmula que está na página 152 e vem falando sobre o peso, massa e a aceleração. Então, essa fórmula é que vocês vão utilizar para verificar o peso, a massa ou a aceleração, certo? Aqui eu coloquei um exercício. Suponha que você esteja em um local onde a aceleração da gravidade tem um valor igual a G igual a 9,8 metros por segundo. Então, eu sei que o meu G é igual a 9,8. Sendo assim, qual o peso de um corpo que possui massa igual a 3? Então, a massa é 3 e o G é 9,8. Você vai fazer P igual a 3 vezes 9,8. Então, eu tenho um peso igual a 29,4 newtons. Agora, eu vou colocar na aula de vocês alguns exercícios.